Você consegue identificar nos seus filhos aquilo que é o seu valor imputado, o vocabulário da sua casa. E eu olhei para ela e falei, gente, ela nunca ouviu isso aqui em casa, ela não ouviu isso na casa dos meus pais, ela não ouviu isso nos ambientes que a gente frequenta. Aí eu perguntei a ela, falei, filha, onde você ouviu esse negócio de cada um cuida da sua vidinha? Me explica isso. Aí ela foi me dizer, mamãe, na escola, e olha que as nossas filhas estudam numa escola canadense, a educação do Canadá é considerada a segunda melhor educação mundial. Elas estudam nessa escola bilíngue em Goiânia. E é uma escola que a gente espera que tenha valores morais respaldados pela ética. Enfim, ela falou, não, mas sabe o que é? É que o fulaninho lá na sala fez uma coisa e a Miss falou, fulaninho, aqui é assim, cada um cuida da sua vidinha. E é esse o processo que tem sido interiorizado desde as nossas crianças. Eu cuido da minha vida. Se nesse processo eu me encontro com alguém que vai somar, bacana. Se não, eu sigo sozinha, porque os relacionamentos são descartáveis e a nossa geração é utilitária. O que é utilitário? Utilitário é aquilo que eu posso me beneficiar dele. Então, se eu não me beneficio, eu simplesmente descarto. Então, a pós-modernidade traz a pluralização, a ausência de valores, traz a individualização, cada um seguindo a sua vida, e traz ainda o processo de secularização. O que é isso? A sociedade moderna, ela seculariza Deus. É muito fácil falar que é gospel. O Brasil é um país que tem 33% da sua população se dizendo cristã. Entre cristãos hoje, você pode colocar aí católicos, até alguns espíritas se consideram cristãos. Enfim, nunca houve um tempo em que o Brasil foi tão inchado em cerca de números quando nós falamos de processo de cristianismo. Mas também nunca houve uma geração tão adoecida de alma como a nossa. Exatamente porque a secularização faz com que o indivíduo deixe Deus restrito aos processos dentro da igreja. Então, eu vou vivendo a minha vida, se eu achar que eu preciso, eu chamo Deus. Se eu achar que eu não estou dando conta, eu chamo Deus. É por isso que tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Porque existem pessoas que de fato só vão buscar a Deus quando elas estiverem no limite. Porque a sociedade seculariza Deus. Existem no meio da igreja, no meio dos cristãos, gente que tem medo de deixar que Deus escolha por ele. Ai, será que Deus vai saber, hein? Ai, eu entreguei para Deus, olha o que aconteceu. Olha o que faz. Eu conheço uma mãe que ela se diz ateia hoje, porque ela disse que na infância ela entregou os filhos a Deus e ela perdeu um filho na infância. Então ela disse que não entrega mais nada para Deus, porque tudo que ela entrega para Deus é errado. Então nós vivemos esse processo de secularização. No meio desse fogo cruzado de pós-modernidade está a sua família. A sua casa e a minha. A sua estrutura e a minha. Aquilo que demanda o maior potencial das nossas emoções. Aquilo que descreve quem nós somos. Aquilo que relata aquilo que nós somos. Quando você sai para a rua, eu vejo lá em casa, certamente você vive isso na sua casa também, quando o esposo sai fardado pela manhã para assumir o posto dele na rua, e à noite, né, o serviço dele é de 24 horas, as minhas filhas, quando vão anoitecendo assim, elas começam a gerar um medo. Mamãe, o papai vai chegar a que horas mesmo? Mamãe, ele está com arma. Mamãe, e agora minha filha pequenininha, ela já entendeu arma de fogo, tá? Ela acha lindo falar arma de fogo. Ela fala, então o papai saiu com arma de fogo, né, mamãe? Como será que é? E aí, nós criamos uma geração e uma família de você que então vive essa realidade militar, onde a ansiedade, o medo, a incerteza, a inconstância, as aflições, as dependências, que vão desde uma promoção até a incerteza de voltar para casa, mas todos nós temos essas incertezas. Mas, quando você tem essa capacidade volúvel de ver a sua vida refém de um juramento que você fez lá quando você se formou, a sua família tende a se tornar a coisa mais importante que você tem. É por isso que às vezes esse senso de preservação, ele é inerente à figura de pessoas que têm profissão de alto risco. A ideia é, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E no meio de tudo isso, como nós podemos preservar
as nossas famílias? Como eu posso construir um lar no meio desse fogo cruzado de sociedade pós-moderna, no meio desse desequilíbrio que nós estamos vivendo? A ideia que a gente tem às vezes é que a sociedade vive uma espécie de surto coletivo. Os CIDs, os Manuais Internacionais de Doença, eles não dão conta mais de nominar tanto transtorno, tanta doença, tanta psicopatologia, porque já saíram de cena. Mas a Bíblia nos dá um respaldo. E é sobre isso que eu quero conversar com você no restante do nosso tempo. Como eu posso, como indivíduo dentro da minha casa, estruturar o meu lar para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos e para mais que isso, criar indivíduos saudáveis e gerar dentro da minha casa essa atmosfera que não é só casa, mas é lar. Casa é uma estrutura de cimento e tijolos, mas lar é uma estrutura de valores e princípios. Você entende essa diferença? Tem muita gente que tem casa, mas não tem lar. Casa é um lugar onde você dorme, onde você come, talvez onde você se encontra com pessoas. Mas lar é um lugar para onde você quer voltar. Construir lar na geração pós-moderna é um desafio diário que só pode ser vencido à luz das Sagradas Escrituras. Nós temos aqui um homem que construiu um lar. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir comigo no livro de Josué, capítulo 24. É um texto muito conhecido. E à luz dele, eu quero, junto com você, traçar esses princípios para uma construção saudável de um lar, que reflete Deus, que cria indivíduos saudáveis e que protege a coisa mais importante que nós temos, que são as nossas famílias. Josué, capítulo 24, verso 14. Deixa eu só te explicar o contexto que isso aqui estava acontecendo. Vocês devem se lembrar que Josué assumiu a liderança do povo depois que Moisés morreu. Moisés era o grande líder que tirou o povo de Deus do Egito e que tinha o dever de levá-los até Canaã. Mas no meio desse processo, Moisés morre. E Josué é constituído, então, o líder do povo. E ele, nessa saga de levar o povo ao deserto, 40 anos de processo, ele viu Deus fazer muitos milagres junto com o povo. Deus mandava um maná do céu diário, os sapatos não acabavam, as roupas não envelheciam, era coluna de fogo para aquecer a noite, era nuvem para poder tampar do sol escaldante do deserto durante o dia. Enfim, Josué, junto com esse povo, tinha visto muitos milagres. Era esse povo que tinha visto Deus abrir o mar vermelho para eles passarem. Foi esse povo que viu vários milagres de Deus. Mas, nesse determinado ponto aqui, o povo estava dividido. O povo estava como se fosse essa bagunça da pós-modernidade. É por isso que a pós-modernidade não é desculpa para que a gente não traga a nossa família para o centro. Porque aqui Josué também estava vivendo um conflito de valores, um conflito de ideologias, um conflito de foco, um conflito de espiritualidade. E é nesse contexto em que as pessoas estavam buscando outros deuses, vendo e sabendo o que Deus fazia, eles estavam construindo bezerros de ouro e fazendo tantas outras coisas. Josué disse isso aqui no verso 14 do capítulo 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode orar comigo mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, e a nossa oração é que ela continue falando conosco. Pai, nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. E somos desafiados a sustentar as nossas famílias. Cada homem, cada mulher aqui, cada mãe de família, cada esposa, cada avó, cada tia. Oh Deus, nós trazemos nos nossos ombros essa responsabilidade de firmar as nossas famílias no Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós dependemos do Senhor para isso. Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã.
eu confesso a minha dependência completa do Teu Espírito para isso. Que somente o Senhor tenha lugar aqui no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então aqui, Josué dá um checkmate no povo. Ele fala, olha, eu estou percebendo que vocês estão confundindo tudo. Que vocês não estão sabendo a quem vocês vão servir. Mas eu quero dizer que é preciso tomar uma decisão. Ou vocês vão servir esses deuses dos amorreus, que eram os bezerros de ouro e os outros deuses falsos que aquele povo adorava, ou vocês vão servir ao Deus dos vossos pais da além do Eufrates. Quando ele está falando Deus dos vossos pais da além do Eufrates, ele estava lembrando da aliança que Deus tinha feito lá em Gênesis com Abraão. Era desse contexto que ele estava dizendo, olha, nós fazemos parte dessa família da aliança que nossos pais serviram lá da além do Eufrates. Mas aí depois eu imagino, conjecturando na minha mente, que ele se cansa. E quando ele cansa, ele fala assim, olha, eu não sei o que vocês querem fazer. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você concorda comigo que Josué tomou uma decisão? A nossa vida é feita de decisões diárias, desde as menores às maiores. Até a indecisão é uma decisão. Já viu gente que nunca dá conta de decidir? Tem gente que olha um cardápio e não consegue saber o que vai comer. Fala, ai, o que eu como? Escolhe você. Como assim o outro decide o que eu vou comer? Mas até isso é decisão. Eu estou decidindo não decidir. E nós tomamos decisões o tempo todo. Você tomou decisão de sair da sua cidade para vir para Brasília para esse congresso. Você tomou decisão hoje, quando você acordou no lugar onde você está hospedado, de chegar no horário. Você tomou decisão de adorar a Deus com as irmãs que vieram aqui adorar. Você agora ainda está tomando decisões aí. Se você está prestando atenção, se você está preocupado com aquilo que vai acontecer depois. Enfim, nós tomamos decisões o tempo todo. Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, que foi um dos homens que regeu as batalhas inglesas na Segunda Guerra, ele disse certa vez, o preço da grandeza é a responsabilidade. Não tem como ser diferente. Se eu quero ter uma família estruturada, há um preço a ser pago por isso. Se eu quero que o meu lar faça diferença, seja esse ambiente protegido no mundo desprotegido, seja esse ambiente quieto no meio de um mundo tribulado, eu preciso pagar um preço por isso. E o desafio aqui nessa manhã é que você entenda, independente do papel que você desempenha na sua família, como seria a minha casa se as mudanças começassem em mim? Porque às vezes a gente espera o outro. Ah, Sara, você está falando aí, mas você não sabe como é que é lá em casa. Você não conhece meu marido. Você não sabe como é o meu filho. Você não entende as relações com as quais eu tenho que lidar. Minha irmã, eu não sei. Meu irmão, eu não conheço mesmo. Mas o Deus que está aqui, Ele sabe. Ele conhece. E Ele reage a você. Aquilo que você decide é lançado no mundo espiritual para que algo aconteça e abençoe. Até porque os relacionamentos mudam quando nós mudamos. Quando eu mudo, o que está em volta de mim muda. Então é nessa perspectiva que eu quero te convidar a vir comigo, entendendo como é que eu posso decidir como Josué, afirmar minha casa na rocha, no meio de um mundo e mar na areia. Como é que eu posso, como Josué, servir ao Senhor no lar, dentro da minha família, dentro do contexto que eu estou inserido, mesmo no mundo onde não existem absolutos. Primeira coisa que eu quero ver com você é que se eu quero dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso entender que Deus está acima de todas as coisas. Você pode dizer amém? Amém. Querido, Deus é o primeiro lugar na sua vida, não precisa responder. É porque às vezes a gente acha que é, mas muito facilmente a gente barganha esse lugar. Quando Deus falou lá nos mandamentos, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo, não terás outros deuses diante de mim. E aí o povo começa a fazer outras coisas, e o que Deus queria que o povo entendesse era que eles não precisavam de outro Deus. Quem tinha o Deus de Israel não precisava de outros deuses. Mas hoje, nós somos incitados a buscar tantas saídas, que Deus se torna a terceira, quarta, quinta opção. Às vezes, no lugar de o centro do nosso lar, ele se torna secundário. E eu coloco antes o meu trabalho, eu coloco antes os meus sonhos pessoais,
eu coloco antes as minhas expectativas, eu coloco antes o tempo que eu tenho, eu coloco antes o dinheiro que eu quero levar. A Bíblia diz que o único Deus que compete no seu coração com o Senhor não é o diabo. Quando a Bíblia diz não podeis servir a dois senhores, a Bíblia não está falando do diabo, a Bíblia está falando do dinheiro. O dinheiro não é neutro. Às vezes a gente acha que o dinheiro é neutro. Mas Jesus personifica o dinheiro, ele dá um nome para ele, mamão. Eu vou te dar um exemplo para você ver como o dinheiro não é neutro. Se eu estou andando na rua e eu vejo um copo descartável, eu posso olhar aquele copo, chutá-lo, ou eu posso fingir que eu não vi, ou eu posso amassá-lo até encontrar o lixo mais próximo, ou eu posso pegar esse copo e brincar de rasgar. E ele é neutro para mim. Mas se eu estiver andando na rua e encontrar uma nota de 100 reais, ela não é tão neutra assim. De 5, né? Como eu estou falando aqui. Não é tão neutra assim. Você não faz como você faria com um copo. Você não cria ideias na sua mente como você criaria com um copo. Você dá uma olhada para o lado. Eu acho que até militar deve fazer isso, né? Vê se não tem ninguém olhando. Dá aquela pegadinha e sai correndo, como se nada tivesse acontecido. Porque o dinheiro não é neutro. Ele mexe com as nossas emoções. Deus ocupa o primeiro lugar na sua casa. Ei, a sua casa é um ambiente onde a presença de Deus é cultivada. Os seus filhos e as pessoas que entram na sua casa entendem a quem aquele lar pertence. Se Deus não for o primeiro lugar, querido, não há esperança para a sua casa. Josué bateu o martelo dizendo, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Existem tantas maneiras de cultivar a presença de Deus no nosso lar. Às vezes você pode cultivar a presença de Deus no seu lar, colocando uma plaquinha na porta, essa casa é do Senhor Jesus. Às vezes você cultiva a presença de Deus no seu lar, colocando louvores enquanto você faz o serviço doméstico. Às vezes você cultiva a presença do seu lar, colocando um versículo na parede do quarto dos seus filhos. Às vezes você cultiva a presença de Deus no seu lar, permitindo que os seus filhos te vejam orando. Às vezes você cultiva a presença de Deus no seu lar, convidando a sua família para um culto doméstico. Eu não sei. Mas se Deus está acima de tudo na sua casa, você vai dar o seu jeito de cultivar a presença dele no seu lar. Segundo lugar, se eu quero uma casa onde a minha família segue princípios e anda na contramão do mundo da maneira certa, Deus precisa estar em primeiro lugar. Segundo, eu preciso entender que o meu cônjuge, isso vale para homens e para mulheres, deve vir antes dos meus filhos. Eu vou repetir. Amém. O cônjuge deve vir antes dos filhos. Nós que somos mulheres, vou falar agora de nós que somos mulheres. Eu fui mãe por 3 vezes, eu tenho 3 filhos. E amor de mãe, você que tem mais de um filho, você sabe que amor de mãe não divide, amor de mãe multiplica, né? Quando a gente está grávida do segundo filho, pelo menos essas eram as minhas sensações, eu olhava para aquela barriga, eu olhava para que eu já tinha, eu falava, gente, será que eu vou conseguir amar essa, tanto que eu amo essa? E aí, a hora que a outra nasce, você fala, uau, a gente ama igual. E a sensação que a maternidade traz para a mulher é uma sensação de completude. Na cabeça da mulher, o mundo pode acabar lá fora, depois que ela tem filho. É óbvio, hein, que eu estou falando de um padrão normal de indivíduos. Eu não estou falando dessa sociedade que nós estamos vendo hoje, onde as mulheres não querem ser mães. E as que querem ter filho não querem ser mães. Porque é possível você querer ter filho e não querer ser mãe. É possível você querer casar e não querer ser esposa. Existem diferenças entre essas coisas. E nós vivemos tempo, uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul recente, feita entre jovens de 17 a 34 anos, relatou que 53% desses jovens acham que a família é algo que não é importante. Eles têm outros sonhos. Eles querem conhecer o mundo, eles querem se especializar, eles querem galgar degraus das suas profissões. Se nesse meio tempo der certo, eu casar, bacana. Se não, eu não preciso de família para me estruturar. Essa é a ideia da juventude brasileira hoje. Veja bem,
Eu estou falando para pessoas que querem princípios cristãos para reger o seu lar. A relação mais importante que há na Terra chama-se casamento. São duas as principais escolhas que o indivíduo faz na vida. As mais importantes. Primeiro, onde ele vai passar a eternidade. Eu estou falando de quando ele vai aceitar Jesus. E a segunda escolha mais importante que o indivíduo faz na vida é com quem eu vou caminhar até chegar na eternidade. Ou seja, o casamento. O casamento é a relação mais importante humana, porque ela reflete o relacionamento Cristo-Igreja. Nada é tão sagrado, nada é tão santo, nada é tão puro como o casamento. Amém. Eu não tenho tempo aqui para falar com você ao longo dos anos como o casamento foi sendo destruído, como o movimento feminista teve uma parte nisso na sua segunda onda, quando choca com o movimento do estoque, choca com o advento da pílula anticoncepcional e choca com a lei do divórcio. Isso tudo causa no movimento feminista esse tal empoderamento feminino que tem, tudo bem, levado mulheres a ocupar postos nunca antes ocupados, mas nunca houve uma geração de mulheres tão arrebentadas de alma como a nossa. Nunca houve uma geração de mulheres tão sem rumo. Nós vivemos o tempo do império dos calmantes, o tempo do sono artificial, o tempo em que os indivíduos acham que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e eles vivem aflitos. Nós vemos o tempo das doenças psicossomáticas. As pessoas vão correndo para emergência, chega lá achando que está tendo um ataque cardíaco. O médico faz o eletro, mede a pressão, e aí olha para você e fala assim, olha aqui, você não está estressado, cansado, passando por algum problema, porque o seu corpo é inteligente. Ele vai reagir à carga emocional que você coloca sobre ele. Não tem jeito, ele precisa reagir. E muitas vezes a reação é em formato de doença. Mulher, nada é tão seguro para um filho do que perceber que os pais se amam e se respeitam. O índice do divórcio no Brasil está altíssimo. 50% dos casamentos no Brasil terminam antes de completar 10 anos. São 4 os principais motivos de divórcio no Brasil hoje. Primeiro, incompatibilidade de gêneros. Segundo, problemas ligados à sexualidade. Terceiro, problemas ligados a finanças. E quarto, problemas ligados às pessoas que vivem em volta. Sogra, tia, mãe, menino, cachorro, que interferem no casamento. Ou seja, a estatística está aí para dizer que o casamento não vale a pena. Quando eu valorizo o meu cônjuge como a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus, eu estou fazendo aquilo que o próprio Deus me casou para viver. O índice do divórcio tem crescido muito na terceira idade. Um dos principais motivos que esse índice tem crescido na terceira idade é o que nós na psicologia chamamos de síndrome do ninho vazio. Você já deve ter escutado isso. Quando os filhos saem de casa, ou por se formarem, ou por se casarem, e aquele casal percebe que eles não têm vínculo sem ser um filho. Eles não têm assunto mais. Eles não têm mais nada em comum. Óbvio, porque isso tudo é cultivado ao longo da vida deles. Quer dizer, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus acima de tudo, cônjuge acima dos filhos. Terceiro lugar, se você tem filhos, eles precisam estar antes dos seus amigos e de todas as demais pessoas. Tem surgido uma máxima aí na sociedade moderna de que o que importa é o tempo de qualidade. Você já deve ter ouvido falar nisso. O importante é o tempo de qualidade. Às vezes você está em casa o tempo inteiro e você não está dando atenção para o seu filho. Tudo bem, isso também acontece. Mas principalmente se você tem criança. Criança não precisa só de tempo de qualidade. Ela também precisa de quantidade de tempo. Porque crianças aprendem por repetição. Você fala hoje, amanhã ela pergunta de novo, depois de amanhã de novo. Uma das coisas que a gente mais diz para os casais que se casam é, olha, para ter filho, você não precisa de tanto dinheiro quanto você pensa, você não precisa de morar na melhor casa, nem precisa ter o melhor carro. Para ter filho, você precisa de uma coisa, paciência. Se você não tem paciência, não tenha filhos. Porque criar filhos exige paciência. E muitas vezes, você já tem pouco tempo, eu sei que eu estou falando com uma plateia de mulheres ativas no mercado de trabalho. Eu sei que eu estou falando com uma plateia de mulheres que tem que deixar o seu bebê, depois que vence a licença maternidade, para voltar a assumir o posto que você tem na rua. Eu sei
que eu estou falando para um público que talvez você não seja um militar, mas é esposa de um, e vive administrando o seu lar, ou talvez tenha os seus afazeres. Mas o que eu estou querendo te dizer é, enquanto você está com seus filhos, deixe que eles saibam que eles são a coisa mais importante que você tem. O seu filho é mais importante que a sua profissão. O seu filho é mais importante do que os seus amigos. O seu filho é mais importante do que as suas funções na igreja. O seu filho é mais importante do que as reuniões que você tem. O seu filho é mais importante do que as suas viagens. Você sabe por que a gente precisa dosar isso? Porque uma das coisas mais tristes que a gente pode ver acontecendo é quando esse menino cresce e vira aí um delinquente, algo que vocês estão muito mais acostumados do que eu a ver. E aí, essa mãe para tudo, ou esse pai, e fala, onde foi que eu errei? O que aconteceu? Onde eu errei? Esses dias lá em Goiânia, teve um caso que nos chocou muito no serviço do meu esposo. Quando ele assumiu o serviço às 6 da manhã, ele recebeu a ligação de um colega, sargento, da Polícia Militar. E esse homem, esse sargento, tinha chegado em casa 1 da manhã, depois de entregar o serviço. Foi recebido pelo filho de 17 anos. Esse filho estava aparentemente normal. E às 6 da manhã, quando esse menino acordou, e que o acordamento dele era para ir para a escola, ele pegou a pistola do pai, entrou no banheiro, postou no status do WhatsApp dele assim, desculpa, ele sentado com a pistola, e deu um tiro na boca. Eu não estou falando só de um filho de militar, eu estou falando de uma família evangélica. Eles eram membros da Assembleia de Deus, de Vila Nova. E aí, um dia antes de fazer isso, esse menino chegou na mãe e falou assim, mãe, me dá uma razão para viver. Me fala um motivo que a vida vale a pena. E esse pai, eu penso que, inerente a essa rotina comum do militarismo, quando ele entrou no banheiro, ele filmou o filho terminando de morrer. E ele olhava e no vídeo ele dizia, por que você fez isso, rapaz? O que eu fiz para você fazer isso? Por que você fez isso? E dava para escutar os gritos da mãe no fundo. Querido, eu estou querendo te dizer, às vezes a gente precisa de uma situação de choque para que a gente entenda uma verdade. Existem coisas pelas quais chorar é tarde. É por isso que eu te disse que tudo é decisão. Josué fala assim, eu vou decidir que a minha casa e eu vamos servir ao Senhor. É você quem estabelece o que é importante. É você quem direciona a sua vida com aquilo que de fato tem mais valor. Oh, glória a Deus, me deram um tempo a mais aqui. Já está terminando, correndo para terminar. Mas criar filhos demanda tempo. Imputar o seu valor no indivíduo demanda tempo. Nós acompanhamos um caso também, um caso real, de um médico do interior. E esse médico recebe um telefonema dizendo que na cidade vizinha, que não tinha médico, tinha acontecido um acidente e que ele precisava ir lá salvar a vida dessa pessoa. E esse médico faz a seguinte pergunta, ele tem plano de saúde ou tem dinheiro? E aí as pessoas falaram, olha, não tem documento, a gente não achou nada. Não tem nada, não tem plano de saúde, não tem dinheiro, não tem nada. E aquele médico falou, olha, então, sinto muito, mas eu não vou. No outro dia pela manhã, aquele médico recebe a notícia que essa pessoa que estava lá sem documento, sem nada, era o próprio filho dele. Sabe o que eu estou te contando aqui? Às vezes, nessa relação, nesse tempo do conhecimento veloz que nós vivemos, nessa comunicação facilitada que a rede social nos promove, nessa ideia de que quem está muito longe pode ficar muito perto com um clique, nessa ideia de que é muito simples fazer algo que antes era muito difícil. Vou te dar um exemplo. Antigamente, uma mãe que tinha um filho estudando fora, por exemplo, ela acordava e falava, Deus, em nome de Jesus, meu filho deve estar acordando agora. Guarda ele, Senhor, livre ele do mal. Olha, guarda o caminho dele da faculdade, Deus, põe pessoas boas no caminho dele. E aquela mãe orava, e aí na hora do almoço, falava, Senhor, providencia alguém para fazer uma comida quentinha para o meu filho. Oh Deus, ele gosta do bife assim, não assado. E essa mãe orava pelo filho, e à tarde e à noite ela guardava o sono e a vida do filho. Mas hoje, a gente tem WhatsApp. Para que orar? Eu acordo e mando uma mensagem, está tudo bem? E o menino diz, tá. À tarde, almoçou? Almocei. O que eu estou querendo te dizer é que
nós temos vivido dentro do nosso lar, não são só as mães, não. São os pais também. Esse afastamento, esse abismo de geração. Todo problema começa com um problema de comunicação. Um lar onde falha a conversa e o diálogo. Esse menino de 17 anos que virou para a mãe e falou assim: mãe, o que me dá um motivo para viver? Ele queria atenção. Ele queria se olhar nos olhos. Ele queria que ela parasse o que ela estivesse fazendo para dizer: meu filho, é por isso que vale a pena viver. Mas talvez ela estava muito atarefada. Porque nós vivemos o tempo do ativismo. Satanás tem tentado roubar aquilo que é muito importante na nossa vida, colocando ativismo no nosso coração. E aí você faz 1000 coisas. Quando você vê, você não fez nada. Você planeja, você fala: essa semana eu vou visitar fulana. E aí quando você vê, já é sábado de novo, você não teve tempo. E aí você cria uma pseudo-ideia de que se o dia tivesse 30 horas, você conseguiria. Não. Porque você sempre tem tempo para aquilo que verdadeiramente é importante. Você já viu como a gente arruma tempo para o que é importante? Os seus filhos precisam vir antes de qualquer outra coisa. Não tem como. Eles precisam saber que eles são sua prioridade. Eles precisam entender que em prol deles, você larga tudo. Tem uma história que o menino chegou para o pai e falou: papai, eu queria conversar com o senhor. E esse pai falou: não dá não. Eu sou muito ocupado. Você não sabe que tempo é dinheiro? Time is money. E aí esse menino falou: então, quanto custa uma hora sua, papai? E o pai falou: R$100. E aquele menino, durante alguns meses, ficou guardando o troco do lanche, guardando o dinheiro da escola, até que um dia ele conseguiu R$100. E ele chegou nesse pai e falou: pai, eu queria conversar com o senhor hoje, 1 hora. E ele escutou a mesma resposta: tá louco, menino, eu não tenho esse tempo não, tempo é dinheiro. E aí o menino falou: papai, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Você pode me ouvir por 1 hora? Os seus filhos sabem que eles são a sua prioridade? Eles sabem que eles são a coisa mais importante para você? Eles sabem que todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todo o modo como você conduz a sua existência é para deixar um legado para eles? Ah, Sara, eu não aprendi a falar. Está na hora de aprender, em nome de Jesus. Ah, eu vim de um lar onde... Eu concordo com você, ninguém dá o que não tem. Eu não tenho tempo aqui para ministrar cura interior. Se eu tivesse, nós faríamos esse processo. Mas você precisa entender que criar família na plataforma de Deus para ela é aprender a ser aquilo que eu não pude ser. É me tornar a melhor versão de mim mesma. É olhar e falar: eu não tive, mas nem por isso eu posso deixar de dar. Semana passada eu ministrando aqui no distrito, na verdade em Formosa, um pouco mais pra frente aqui no Congresso de Mulheres. E eu fui pra lá para ministrar cura interior. E estava lá uma plateia de, não sei, algumas centenas de mulheres. E quando nós terminamos, um processo longo, que é o processo de cura interior, 3 horas de ministração, de oração junto, uma senhora de 71 anos me procurou. Ela foi atrás de onde eu estava e ela falou: pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Ela tinha 71 anos, uma mulher de Deus. Sabe aquelas irmãzinhas do coque, da Assembleia de Deus? Mulher de Deus, mulher do círculo de oração. E ela disse assim para mim, para o Célio. Ela falou assim: olha, você tocou em coisas aqui que eu nunca imaginei, eu nunca tinha me atentado de como eu tinha passado isso para as minhas gerações. E ela começou a contar a história dela. Ela tinha sido a 4ª filha de uma família e o sonho dos pais dela era ter um menino. E quando ela nasceu menina, a 4ª menina, tudo bem, mas aí logo depois dela nasceu um menino. Então todas as atenções da casa se voltaram para esse menino. E a mãe dela a entregou para ela deu o nome de Preta, uma senhora que a criou. E essa moça então lidou com essa rejeição durante toda a vida. Mas o mais grave não é isso. Aos 71 anos, ela viu como ela projetou isso nos 4 filhos. E como os 4 filhos estavam fazendo a mesma coisa com os 6 netos que ela tinha. Como a família dela era um lar onde as pessoas não se olhavam nos olhos, onde ninguém dizia que amava, onde ninguém dizia que o outro era importante, onde não se tinha tempo para o outro. E aquela senhora caiu num choro compulsivo, porque uma vez rejeitada, ela passou a rejeição. Minha irmã, entenda algo.
da parte do Senhor nessa manhã. Jesus, quando morreu na cruz, Ele o fez para te resgatar por inteiro. Corpo, alma e espírito. Tudo que diz respeito a você, quando entra em contato com a cruz, é mudado. Algumas coisas são imediatas, como o espírito. A Bíblia diz que tudo se faz novo no espírito. Isso é imediato. No corpo não acontece nada. Ninguém, porque aceita Jesus, começa a não ter sede, não ter fome, não ter frio, não ficar doente, não. Mas a sua alma, que é o lugar onde estão as suas emoções e as suas vontades, desde a sua vida intrauterina, desde que você estava no útero da sua mãe, o Salmo 139 diz que Deus te teceu lá. A sua alma ali já existia. E todos os sentimentos, dor, alegria, medo, angústia, raiva, decepção, traição, humilhação, medo, todos os sentimentos que você imaginar, somados às suas vontades, a que você realizou, as que você não conseguiu realizar, elas estão na sua alma. Você pode imaginar que a nossa alma é uma bomba. Nós carregamos os tóxicos da nossa vida nela. Nós carregamos os tóxicos dos relacionamentos, pessoas que nos fizeram mal. Nós carregamos os tóxicos de palavras, pessoas que disseram, você nunca vai dar em nada, nada que você faz dá certo, seu casamento vai ser uma droga igual ao meu, palavras malditas que nós fomos ouvindo. E nós carregamos pensamentos tóxicos. 1 Pedro diz que há uma milícia pela nossa alma. Eu não preciso nem falar que vem do verbo militar, que vocês conhecem muito mais que eu. Existe uma luta pela nossa alma.